Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente está aqui também em parceria com o canal Antenados na Jogada, o David Sharp já vai entrar, a gente chegando aqui às 5 horas da manhã, no nosso vídeo da manhã, né? Desejar um bom dia para você e tudo de bom aí, graças a Deus o Flamengo aí, né, dando uma acalmada agora. A gente vai estar falando sobre toda essa questão aí, as últimas aí sobre o que aconteceu com relação ao Pedro. Você que não acompanhou, a gente vai falar sobre repetir algumas coisas, mas vamos trazer algumas opiniões aí novas. E temos uma exclusiva que a gente publicou do Landim aqui nos Estados Unidos, informação com relação à SAF, desempenho do Flamengo aí também, né, financeiro, com o Flamengo arrebentando financeiramente, um novo nome que surgiu no radar aí no apagar das luzes, tem essa situação do Wendel ainda que não foi encerrada, né, que o Flamengo ainda não desistiu. E a gente chega aqui, lembrando vocês que no chat, no comentário fixado, tem aí o link do nosso grupo de dicas no Telegram. Cara, a galera arrebentou, todo mundo que seguiu o nosso palpite com odd 10, podia botar 100, por exemplo, deu 1000, a galera arrebentou, quebraram a banca com a nossa ajuda, e você pode estar entrando no nosso grupo aí de dicas, o link está aí, tem um grupo também, né, a gente tem de sinais, né, do Minds, a gente tem um grupo fantástico também, tem outros grupos que a gente tem aí, que a gente vai passando sempre para vocês. Além disso, tem aí o 6 de 6, que a rodada está aberta e você pode garantir aí, receber R$250 mil fazendo aí, acertando os 6 palpites no 6 de 6. Além disso, a gente também fala que você pode ganhar R$10 mil se você acertar, for o que mais acertou na rodada. Às vezes acertando 4 você faz R$10 mil. Também estou colocando aí o link para você garantir um novo manto do Paparazzo Rubro-Negro, tá? E claro, o IBEST, cara, eu estou no top 10 do IBEST na final, eu estou em 9º lugar. Eu também só tem fera do meu lado, Galvão, Renata Fã, Denilson, Casimiro. Eu tô em 9 de 10, né? E, cara, se você puder me ajudar, você seguir o IBEST e ainda colocar o seu arroba lá, o teu voto vale 2. Cara, me ajuda. Pô, sei que são milhares de pessoas aqui diariamente. Se 10% me ajudar, eu sei que vai acabar me colocando lá em cima. Então, pô, peço humildemente que você me ajude. Se inscreva aí no canal também e se inscreva nos canais parceiros nossos. Agora, chamando aqui o David Sharp, a gente vai estar falando sobre esses temas aí que a gente levantou, inclusive o Flamengo, né, que investiu na contratação de um gringo, e o gringo já chegou arrebentando, né? A gente vai falar sobre isso. Notícia boa para trazer para vocês. Finalmente as notícias boas, voltando depois de alguns dias aí de crise rubro-negra. Bem, vamos começar então aqui, chamar o nosso companheiro David Sharp, né? A mídia mais imparcial dentre todas, contando independente, que não é independente, de esporte, que não é de esporte, Antenados na Jogada. Muito prazer. Então, você acha que agora acalmou a situação do Flamengo? Acha que o trabalho do Sampaoli continua crescendo? Isso aí pode unir ainda mais o grupo? A gente teve aí o Pedro confirmando que hoje ele participa do treino, né? O Caio Mota trouxe essa informação. Cara, as coisas vão saindo e a gente, pelo menos, sabe aí que, apesar da matéria que saiu no Globo, que um conselheiro teria falado que ele iria procurar a justiça, acabou que a diretoria conseguiu contornar e o Pedro hoje muito provavelmente estará no treino, né? Só vou acreditar depois que ele estiver lá dentro, mas é o que a gente acredita, que o Pedro estará presente no treino desta manhã. No Ninho do Urubu tem jogo importante já na quinta-feira, e lembrando que no final de semana contra o Cuiabá, o Gabigol não joga, então a gente precisa muito do Pedro, né? A gente que eu falo, o Flamengo, eu sou torcedor do Flamengo assumido, você não precisa tanto assim. Lembrando que esse post aí que você falou, que me marcaram o Caê Mota também, né? Os jornalistas que melhor cobriram esse segundo cara lá que me marcou. Eu e o Caê cobriram esse momento do Flamengo conturbado, essa questão com mais sobriedade, mais equilíbrio, segundo ele, que não são rubro-negros, segundo o cara, né? Mas eu posso ser, posso não ser, como eu falei, nem eu mesmo sei, mas o meu time, porque a gente sempre acaba torcendo pelo time que a gente está cobrindo, né? Ô Papa, pois é, uma questão, de fato, concordo com você, que melhorou bastante, né? Bom,
falamos ontem, o Flamengo conseguiu finalmente, institucionalmente, ter uma solução mais tranquila, mais serena, não se assodou, não se precipitou, não trocou pés pelas mãos. Então, palmas aí para a diretoria do Flamengo, que de tantos erros, finalmente mandou bem. Agora, a questão do Pedro, realmente uma bola fora, cara. Eu confesso que me pegou de surpresa isso aí, não só a mim, mas acho que ficou todo mundo de surpresa, porque é o que eu estava dizendo aqui. Inclusive, participamos da resenha. Falei exatamente isso. Canal jogada, se você não conhece, vai lá. São sempre um representante de cada time e eu na apresentação do apresentador, um apresentador imparcial. Mas, ô Papa, a questão é, o Pedro estava ali, a galera estava com o Pedro, a torcida, a nação rubro-negra estava com o Pedro. E depois dessas informações de hoje, que ele não foi ao treino, que ele não deu satisfação, e depois que falaram, e aí ficou especulando se era questão de daqui a pouco que estava vendo, se ele não estava importando, se era questão do Sampaoli, que ele não queria trabalhar mais com o Sampaoli, enquanto o Sampaoli não fosse demitido. Nada ficou muito claro, né? Infelizmente. E, bom, isso não é nada positivo para a própria imagem do Pedro, que estava lá com a torcida, com os jogadores do elenco, os companheiros dele, juntos ali, né, na causa, abraçando a causa dele. Eu já pude reparar que essa coisa começou a se perder, né? O que aconteceu ontem começou, o pessoal ficou revoltado. Pedro apresentou a notícia do Anselmo Góes também, foi muito importante, dele ter reunido advogados, procurado advogados para cogitar uma possibilidade aí de entrar com uma ação contra o Flamengo para ter o passe dele livre de forma unilateral. Então, tudo isso acabou, de uma certa forma, arranhando um pouco a imagem dele. Eu acho que, nesse caso do Pedro, a tendência é piorar. Então, na minha opinião... Eu torcer que não. Claro, a gente torce para que não, óbvio, mas não está aqui, né, falando que a gente quer que aconteça, a gente está falando que o que deve acontecer, previsão baseada em possibilidades, em fatos, né? E assim, ainda mais se for contar com esse histórico do Pedro, a formação no Anselmo Góes, esse histórico, como a gente trouxe aqui na live de ontem, né? No vídeo de ontem, falando do processo que ele entrou contra o Fluminense para a questão de estapafúrdia, né? Pedindo, danos morais, indenização por acidente de trabalho pela lesão que ele teve no Fluminense. Então, assim, com todo esse balanço, com todo esse histórico, eu sei que nessa janela é muito complicado, mas assim, eu, pelo menos na próxima janela, pensando na situação Sampaoli, se o Flamengo realmente quer ficar com o Sampaoli até o final de 2024, eu procuraria uma possibilidade aí para realmente vender o Pedro. Claro, se ele também tem esse interesse, né? É o que eu pensaria em fazer, porque eu acho que o Flamengo deve acabar fazendo isso, né? O Flamengo deve acabar negociando o Pedro. É uma tendência, é uma situação que com certeza incomodou todos no Flamengo, né, na diretoria, é um tipo de comportamento que incomoda muita gente. Bem, e já que a gente está falando da diretoria, a gente está falando do Landim, que foi quem segurou literalmente o Sampaoli, queria muito a permanência do Sampaoli, foi quem pediu a contratação do Sampaoli. O presidente Rodolfo Landim está aqui nos Estados Unidos, agora está até aqui em Orlando, né, onde eu estou. E eu recebi de um amigo do Rodolfo Landim, e entrei em contato com ele. Essa foto aqui, né, foi uma exclusiva que eu postei ontem à noite, né, o presidente Rodolfo Landim, o diretor da Adidas Brasil e um dirigente lá do Inter Miami, tá? Então, o Landim encontrou aí com o diretor da Adidas, vou passar as informações para vocês aqui, que eu conversei com o Landim, ele acabou me respondendo e me dizendo que ele estava aqui em Orlando. Vou tentar até, inclusive, fazer uma entrevista com ele, se tiver tempo também, né? Eu também estou no meu último dia, aí, penúltimo dia. Olha só, ele então se reuniu com o Ricardo Day, né, diretor da Adidas Brasil, e com o dirigente do Inter Miami. Na última semana foi noticiado que o Landim viajaria aos Estados Unidos para reuniões com o Inter e Real Madrid, e ele teve um jantar, ele me informou que teve um jantar ontem à noite com o dirigente do Real Madrid. O hotel do Real Madrid é o Four Seasons, inclusive eu descobri o hotel porque um amigo queria levar o filho dele lá, e o hotel que o Real Madrid está concentrado é o Four Seasons,
Hoje, inclusive, eu almocei no restaurante que estava lá, a Natália Glitter, o Negrete, o Igão e o Mítico lá do Podpah, né? E o pessoal todo estava indo para o treino da Juventus. Mas aí o Landim chegou em Orlando hoje, depois desse encontro lá em Miami, né? Então, o encontro foi visando debater aí assuntos como modelos de gestão e estudos sobre SAF. Não é o primeiro contato, tá? Entre eles, inclusive, ele foi convidado, né, o Flamengo foi convidado em 2022 para um torneio preparatório na Flórida, mas o calendário apertado, o Flamengo não conseguiu, tá? Então, essa reunião foi lá em Miami, e agora o Landim está aqui em Orlando. Eu vou tentar encontrar algum tempo, se conseguir, né, se ele tiver um tempo para me receber, falar 20 minutinhos exclusivamente sobre SAF, né, e sobre Libra. Acho que seria interessante conversar com o presidente nesse momento. Ele falou há muito tempo que ele não fala, né, e falar sobre SAF e Libra, assuntos, exatamente esses assuntos, não partir para outra seara, seria muito interessante, porque pelo menos ele pudesse me atender nesse sentido. Eu também separei aqui, cara, umas informações importantes para a gente lembrar aqui, aí para passar a bola para você, com relação à questão da SAF que o Flamengo planeja, né? A SAF do Flamengo, tá? Segundo um especialista, valeria 6 a 7 bilhões de reais, tá? 6 a 7 bilhões de reais. Os especialistas em finanças, 100%. Especialista em finanças e gestão, César Grafietti, tá? Então, ele foi o autor do relatório sobre as finanças dos clubes brasileiros, que repercutiu entre os torcedores na primeira semana de junho, acho que foi começo de junho, né? E ele quantificou a SAF do Flamengo em 6 a 7 bilhões de reais, tá? Eu acho que vale mais, tá? Um clube que faz mais de 1 bilhão por ano, se você parar para pensar em 10 anos, faz 10 bilhões, isso até mais, porque parece que vai crescendo a cada ano, está crescendo. O Flamengo, a possibilidade do ano que vem fazer 2 bilhões, né? Porque não para de crescer. Tem inflação, tem uma série de coisas, então se você parar para analisar, eu entendo que vale até mais. Ele fala assim, ó, é o suficiente para que a coisa funcione. Acho que valeria entre 6 a 7 bilhões de reais de maneira tranquila. É muito mais até do que qualquer clube foi vendido aqui no Brasil, né? E aí, o Flamengo poderia ter um parceiro, né, uma SAF parceira, tá? Ficando com 30%, 40% ou 50%. O Flamengo descarta já 50%. Tá? Isso eu conversei até com dirigentes rubro-negros, já me falaram que 50% não se fala, mas 30% e 40% é negociável. Tá? O especialista também destacou que o mesmo não aconteceu em outros clubes, né? Matéria aqui do Mundo Rubro-Negro, então, ele fala que a SAF é necessária em alguns clubes para eles conseguirem sobreviver, mas para o Flamengo tem mais tranquilidade para negociar e encontrar um parceiro que possa pagar até muito mais do que os outros e vender somente parte dessa situação, né? Inclusive, o David, uma informação que ontem foi publicada do resultado financeiro do Flamengo nos 6 primeiros meses de 2023, 582 milhões de receita bruta, 560 milhões líquidas, com 41 milhões de superávit e 194 milhões de reservas em caixa. Isso é monstruoso, monstruoso. O Flamengo caminha para 1,2 bi de receita e um superávit aí na casa de 80 ações. Lembrando que isso pode ainda chegar a 1,5 bi se o Flamengo for campeão das 3 competições por causa das premiações. Então, é inacreditável o que o Flamengo está fazendo. Se repetir no segundo semestre, o Flamengo pode chegar a 1,5 bi, 1,4, mas é muito alucinante isso. É inacreditável. 1,2 bi. É inacreditável. É o patamar que o Flamengo está chegando. E esse semestre, olha só, vale lembrar que esse é o semestre mais fraco do ano, né? Sendo provável que o segundo semestre, 23, venha ainda bem mais acima disso, por causa justamente das premiações, tá? Então, cara, os números não incluem as vendas de jogadores
nessa janela, nem os resultados esportivos e receitas de julho. Bem provável que o resultado do ano que vem seja novamente acima de 1 bi. Eles estão falando acima de 1 bi porque estão sendo cautelosos, né, conservadores, mas a gente sabe que pelo andar da carruagem é papo de 1,2 para cima. Acabou de vender Matheus França, né? Então, se a gente fizer uma conta rápida aí com os jogos atuais, com as premiações por chegar em semifinal, por chegar em oitavas, e contando julho, receita de renda, patrocínios novos que estão fechando, e a venda do Matheus França, a gente já está falando que o Flamengo já está nos 700 milhões, 700 a 800 milhões, cara. O Flamengo já subiu muito só nesse mês de julho. A gente está chegando para agosto já com 750 milhões, mais ou menos. É muita coisa, cara. E ainda vão vir premiações. Se o Flamengo ganhar 2 premiações grandes, ou até de chegar em final, chegar longe, o Flamengo já vai... Mais 30 milhões, né? Porque, assim... Não dá para cravar 100%. Pô, o Flamengo tá final, né? Pelo amor de Deus. Mas aí você tem ainda uma outra situação, que é a possível venda do Pedro, com essa situação toda. Eu acho que no final do ano, próxima janela, a não ser que o Flamengo seja campeão de tudo, ele tem o momento dele, ele veja que está jogando no Brasileiro, vai artilheiro, continua na seleção, acalme os ânimos, ele continua. Mas há essa chance do Flamengo negociar o Pedro por um valor estratosférico, né? Fazer um acordo com ele, continua agora aí, a gente vai te vender no final do ano. Vende o Pedro no final do ano, vende contrata um outro bom jogador, vende o Vitor Hugo também, que vai ter mercado, né? Matheus Gonçalves, que pode brilhar aí no Bragantino. Se você parar para analisar, cara, o Flamengo pode fazer muita receita e bater todos os recordes. E a gente está falando aqui ainda da questão da SAF, né? Que Liga. o dirigente... Que? A Liga também. Que não, a Liga, isso sem pensar na Liga. Estou falando aqui da SAF, porque ele já está aqui. Eu vou tentar conversar com ele, mas ele não me esconde. Quando a gente fala com os dirigentes do Flamengo, eles não me escondem que é para realmente conversar sobre questão de SAF. Então, ele já está pensando nesses 30 a 40%, que devem ser aí 2 bi, 3 bi, tá? 2 bi, talvez, 2,5 bi, para o Flamengo utilizar isso na construção do estádio. A intenção é total a compra do terreno e construção do estádio, tá? O Flamengo pensa nessa venda de parte do seu patrimônio, literalmente para a construção, isso aí me confirmaram, para a construção, compra de terreno e construção do estádio, tá, o David? Estádio perfeito para o Flamengo? Que? Aonde? Sabe aonde é que seria o estádio perfeito para o Flamengo? Onde? Você não vai acreditar. Eu sempre tive essa ideia e fui mais além depois que teve aquele projeto anunciado pelo Boca Juniors lá em Puerto Madeiro. Cara, no aterro do Flamengo, ali próximo à Marina da Glória, próximo ao Santos Dumont, um pouquinho antes. Se o Flamengo aterrasse mais uma área ali, imagina, o Flamengo teria um estádio no aterro do Flamengo. Seria perfeito. Viável, né? Tem questão de vista também. Não iam querer que cobrisse a vista para o mar. Não vai rolar. Nunca, no Rio de Janeiro tem esses problemas todos. O Flamengo não consegue construir estádio na Gávea porque a associação lá ama Leblon não libera. Mas ali é diferente, né? A questão não, eu sei. Mas ainda na zona sul do Rio de Janeiro, cara, é um problema sério, né? Então, as reuniões com o Real Madrid e Inter Miami são todas visando aí também fazendo a linha da conversa que eles tiveram com os responsáveis pelo Bayern de Munique. Agora, o que eu achei intrigante, tem uma situação aí que ninguém falou ainda. E isso é intrigante, eu quero que você me ajude a matar essa charada. Quando o Flamengo foi para a Alemanha e teve aquela reunião com o Bayern, você se lembra? Eu que publiquei a foto também, trouxe a notícia que eles foram aonde? Na sede da Adidas. Da Alemanha. Também. E no Allianz Arena. Isso. Conversar sobre SAF e construção de estádio. O Flamengo agora, representado por Landim, Gustavo Oliveira e Dunch, vem a Miami e Orlando. Se reúne com quem?
um diretor da Adidas de novo e com os dirigentes de Inter Miami e Real Madrid. O que o Flamengo e a Adidas estão tramando? David Sharp tem alguma coisa onde a Adidas pode estar envolvida com a questão de SAF também, hein? Com certeza, até porque a Adidas tem um percentual do Bayern de Munique. Então, não é nenhuma surpresa. Não sei se você lembra, mas o Flamengo... Será que o Flamengo está alinhando alguma coisa com a Adidas, cara? O Flamengo assinou no ano passado um termo de sigilo para tratar da questão do estádio. O gasômetro, lembra disso? Que tinha que ter um sigilo por lei lá, por contrato. O Flamengo assinou isso. Por isso que as coisas não estão sendo faladas. Eu acho que tem uma obrigação contratual. Então, talvez eu nem consiga falar com o Landim, né? Ele pode falar, mas talvez não dê detalhes. Superficialmente, né? Mas então, o que você achou disso? Você não acha que pode ter alguma coisa a ver esses encontros com representantes da Adidas? Com certeza. Se já se encontraram na Alemanha e agora se encontram aí na Flórida, nos Estados Unidos, com certeza tem alguma relação. A Adidas é a fornecedora de material esportivo do Flamengo. A Adidas, inclusive, chegou no Flamengo em 2013, prometendo, né, que o Flamengo seria dos Big Five, maiores times, clubes que a Adidas fornece material esportivo no mundo, aí contando Real Madrid, Milan, Chelsea na época, o próprio Bayern. O Flamengo seria quinto. Você vê o potencial disso, né? Se a gente for pensar, isso tem muito tempo, mas para um negócio, para um relacionamento corporativo, não é tanto tempo assim. A marca do Flamengo está crescendo efetivamente agora, e crescendo muito agora. Então, por que não? Muito sábio. Se a Adidas já tinha esse projeto desde lá de trás, agora, com certeza, não é coisa para digitar, não, sem dúvida. Então, passar para vocês agora um pouco do mercado da bola. A Raíza Simplício trouxe ontem que o Napoli entrou em contato direto com o Zenit e fez uma consulta pelo Wendel, assinando com a possibilidade de pagar 25 milhões de euros pelo volante. A gente trouxe isso ontem, só que ela trouxe uma informação interessante, que o clube italiano recebeu uma oferta do Al Hilal por Victor Osimhen. E caso ele saia do clube, ele seja negociado, eles terão muito dinheiro em caixa para contratarem o Wendel, né? Agora, uma questão importante é o desejo do Wendel, que falou comigo que queria jogar no Flamengo. O Marcos Mota fala que o jogador é peça-chave, né, na negociação, né? O desejo do jogador, né? Tanto é que o Matheus França, se fosse para o Chelsea, ele não jogaria no Chelsea, ele seria emprestado. No Crystal Palace, ele tem a promessa de jogar. Então, o jogador, ele é peça importante. Agora, são muitos euros de diferença, né? 18, que foi a oferta feita pelo Flamengo, para 25, são 7 milhões de euros. É muita grana. A questão é que o Flamengo quer pagar 18 por 80%. O Napoli quer pagar 25 por 100%. Né? Então, vamos ver como é que vai acontecer. Falta muito pouco tempo, agora já fecha amanhã, às 7 da noite a janela, e eu estou achando que cada vez mais difícil o Flamengo conseguir algum negócio, né? Também, além do Wendel, a gente teve informações, inclusive o Júnior Miguel Neto falando que o nome foi sugerido ao Flamengo foi do Lanzini, né? Ele fala que o Flamengo teria consultado, e o Alexandre Matos no Twitter trouxe que entrou em contato com o jornalista Germán Garcia Grova, lá da TYC Sport, que é especialista no mercado de transferências, principalmente no mercado argentino. Questionou se o Lanzini teria sido oferecido ao Flamengo. O Lanzini é aquele que foi do Fluminense, River, Fluminense, estava no West Ham agora, e se ele teria sido oferecido ao Flamengo ou se o Flamengo teria feito algum contato. A resposta foi que, em contato com os empresários do jogador,
eles negaram que tivesse alguma coisa rolando. Agora, a consulta acontece o tempo todo, né? Tá no sim lá, o Flamengo pode... Opa, isso aqui é uma oportunidade de mercado, né? Então, o Germán Garcia Grova falou que não tem negócio rolando com relação ao Lanzini, tá? A gente tem aqui sempre a missão de buscar trazer a verdade para vocês. Então, já que a gente falou desses dois aí, para passar a palavra para o David, se ele quiser comentar uma das três notícias que eu estou falando, a gente também tem a informação do jogador, né, que o Flamengo acabou contratando e que já chegou arrebentando, o Tchola, rapaz. O Tchola. Você gosta do Tchola, o David? Não vi ainda, né? Espero que eu goste. Ah, você espera gostar de Tchola, é? Do Tchola. De Tchola, com certeza não vou gostar nunca. Eu não sei você, mas eu respeito quem gosta. Cada um é... O Tchola, então, o Flamengo, pela primeira vez disputando aí um torneio, com a camisa do Flamengo, o manto sagrado, o nigeriano Tchola Ogundana atuou como titular e marcou um gol, rapaz, que legal, né? Nesse domingo o atacante balançou aí as redes no empate em 1-1 com o Slavia Praga, né? Pela CEE Cup em Praga, mas o Flamengo não avançou de fase, pois precisava vencer a partida. Foi 1-1, mas de qualquer forma, torneio que o Flamengo está disputando, né? O atleta então tem contrato aí até 31 de janeiro de 2024 e poderá participar da próxima edição aí também da Copa São Paulo. O contrato é curto, é uma avaliação, na verdade, do Flamengo, mas ele vai conquistando seu espaço. Aí o Tchola chegou já fazendo gol, nigeriano, rapaz, os nigerianos são aí, né, jogadores interessantes. O que você acha, David? Se quiser falar um pouco dos três tópicos aí, principalmente acho que do Lanzini, do Tchola, né, e da questão aí do pouco tempo para chegar uma contratação. O Tchola chegou firme, né? Você que tem que dizer, você que gosta. Eu não sei. Quem está dando informação, eu não sei. Eu estou por fora do Tchola. Espero que o Tchola represente, mas, sinceramente, até agora estou por fora. Eu torço por ele. Mas o Papa, deixa eu falar aqui uma coisa. Não sei se você sabe, deve saber certamente, que tá a informação que o Zenit teria interesse no Pedro. E aí o Flamengo ofereceu uma troca simples, né? Pedro, o Claudinho e o Wender. Ainda ofereceu lá uma compensação financeira, um cascalhozinho a mais. O Zenit não aceitou. Seria uma boa, hein? Sinceramente. Mas o Flamengo também não aceitou o Wendel pelo Pedro. Ah, sim. Eles quiseram também, ou o Vitor Hugo, o Flamengo não aceitou. Se fosse o Pedro pelos dois, talvez fosse interessante. Mas é isso, o David. 33 minutos aí de vídeo. Eu queria só destacar que o Flamengo não deve trazer ninguém nessa tela, né? Você falou do Lanzini. Não sei como é que ele está agora, eu sei que ele está em contrato com o West Ham, tem 30 anos, fez 25 gols, pelo que eu vi aqui na trajetória dele lá no West Ham, 25 gols em 195 jogos. É muito jogo e pouco gol, mas também não é um atacante, é um meio. Foi bem no Fluminense, mas o Fluminense não conseguiu comprar ele, mas já tem também mais de 10 anos, 2011, 2012. O Vasco estava interessado nele, mas assim, com respeito ao Vasco, um reforço bom para o Vasco não necessariamente um reforço bom para o Flamengo. Sinceramente, Papa, pode ser uma boa oportunidade de negócio, se vier barato, o custo-benefício. Eu gostaria, não vou ficar lamentando, até porque já foi, a gente já falou sobre isso ontem, mas só destacar aqui a minha opinião, é uma opinião baseada no que eu já vi até agora, no que vimos até agora. Eu acho que o Matheus França vai arrebentar na Premier League. Vai arrebentar o futebol inglês, não necessariamente no Crystal Palace, mas se ele for vendido, ele vai muito bem. O moleque tem um potencial absurdo. E o Flamengo, como eu falava ontem, eu tenho que repetir, se desfalca, né? O Flamengo perde um jogador de muito talento, versátil, muita qualidade, intensidade, e poderia, sem dúvida, ser importante nessa temporada. Então, de fato, é um problema. Eu, sinceramente, teria muito mais a manutenção, né? Valeria muito mais a manutenção de um Matheus França e aprimoramento dele, desenvolvimento dele, do que um Lanzini da vida.
Agora é tarde para parar. Então, mas para fechar aqui a live, eu percebo que o Flamengo ele lança grandes jogadores, ele cria grandes jogadores, ele cria craques, mas ele tem uma dificuldade para finalizar a formação. O Flamengo, muitos que chegaram à fase profissional e que demoraram a ser vendidos, eles não chegam a vingar depois. E foram poucos que ainda ficaram um tempo, que foi o caso do Lucas Paquetá. Né? Lucas Paquetá, ele chegou a ficar um tempo no profissional, vingou e foi vendido depois. Mas a maioria dos que foram vendidos recentemente e que brilharam lá, começaram a jogar bem lá, o caso do Vinição, o caso do Vini Júnior, né? Ele saiu daqui, tinha 17 anos. Pois quando completou 18 ele saiu. Então, eu estou falando de jogadores que estavam em formação e terminaram a formação fora. Né? Jean Lucas, são muitos jogadores que saem e que terminam a formação fora e arrebentam. Né? Então, eu acho que o João Gomes, por exemplo, o Flamengo utilizou bastante, né? Ele já chegou aí para o profissional e jogou bastante pelo Flamengo. Ele não terminou a formação lá na Inglaterra, ele já chegou lá metendo gol, arrebentando, né? Sendo o melhor do jogo lá, aquele jogo fantástico do Wolverhampton. Um time que não é tão bom assim, mas ele chegou arrebentando lá. Né? Um time de meio de tabela, não sei agora como é que ficou a posição do Wolf, mas ele tinha escapado do rebaixamento, né? E aí tem a questão do Matheus França. Eu acho que o Matheus França chega no Crystal Palace e vai terminar essa formação lá. E aí vai se tornar um baita de um jogador, concordo contigo. Tem tudo, ele é uma pedra preciosíssima e que vai ser muito bem lapidada lá, não tenho dúvida. Os clubes europeus têm essa finalização de formação muito, muito boa. Isso eu acho muito importante. Tanto é que o Real Madrid, eles consideram que eles fizeram o Vinícius Júnior ser o que ele é hoje. Né? Eles finalizaram o Vinícius Júnior, queira ou não, quem finaliza também, né? Faz parte do texto, né? Sem dúvida. Eu acho, assim, é difícil generalizar, porque o Vinícius Júnior eu acho um exemplo à parte. Eu acho que ele jogou bem no Flamengo, sim. Ele com 17 anos... Não jogou bem, mas ele tinha alguns defeitos de finalização, coisas que ele melhorou lá. Né? Melhorou, sem dúvida, mas nada impede também que ele não melhorasse aquilo. Hoje tem mais idade. Até eu fiz um vídeo, já tem muito tempo, 2018 isso, o Mauro César Pereira, estava jogando a Libertadores e o Racing, eu acho que o Racing era do Vasco. E o Lautaro estava no Racing, estava brilhando, e o Vinícius estava brilhando ainda, não tanto, mas brilhando no Flamengo. Aí eu fiz um vídeo, quem é melhor? Eu perguntei para o Mauro César, quem é melhor, Lautaro ou Vinícius Júnior? Na época o Lautaro era melhor. E o Mauro César falou uma coisa que procede. O Lautaro tem 2, 3 anos a mais que o Vinícius Júnior. Isso faz muita diferença. Na época, então, o Vinícius tinha 17 e o Lautaro tinha 20. Faz muita diferença. Então, assim, hoje quem é maior, né, no futebol? Vinícius Júnior no Real Madrid brilhando, talvez os maiores do mundo, ou Lautaro Martins? Não tem comparação, entendeu? Então, esse corte aí de idade, de 17, 18, 19, 20, faz muita diferença. 3 anos ali preciosos. E o Matheus França tem 19. O Matheus França está finalizando a formação dele, já está na equipe principal. E aí é o trabalho da comissão técnica, do time profissional, do principal, trabalhar melhor o jogador, né? Terminar de lapidar, não é mais a base, ele já é um jogador profissional. E aí por isso que eu volto a dizer, São Paulo, eu acho que deu mole nessa. Aproveitou e está aproveitando bem o Wesley, mas está aproveitando um jogador, um talento que eu vejo do Matheus França. Que já estava vendido, já sabiam e estavam segurando. É isso, se inscrevam lá no canal do Antenados na Jogada. Né? O YouTube está marcado o arroba aqui do Antenados na Jogada. Um grande abraço, obrigado ao David Sharp. Lembrar a galera aí dos nossos patrocinadores no comentário no chat fixado e que também você pode aí estar seguindo, curtindo, compartilhando em todas as plataformas. Também quero lembrar você de utilizar o cupom PAPA nas lojas de espaço rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. Além disso, também lembrar a galera que a gente está aqui nos Estados Unidos utilizando, você pode viajar para cá utilizando também os carros da AZ Car Rental, da AZ, né? Arthur Zico Car Rental, mas o rental é o mesmo R do car, é o R do rental, Car Rental.
gmail.com, tá? Muito obrigado aí pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Valeu, David. Um grande abraço. Valeu, Papa.